Graças a Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, e minha também. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Encontraram o Evangelho de João? O capítulo é o 12. Capítulo 12. O versículo glória a Deus, versículo 20. Glória a Jesus. Assim está escrito. Podemos ler? Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Este, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi, diz-lhe a André. Então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se um grão de trigo caindo na terra, não morrendo, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, nosso Deus, eu te peço nessa noite tão especial dessa celebração, e consagro-nos a Ti nessa noite, para que o Senhor ministre em nós, na nossa mente, coração, Senhor, para que essa palavra que será introduzida, Senhor, as Suas revelações, meu Pai, nos alcance. Não alcance apenas para termos a informação ou o conhecimento, mas que é para ela suprir efeito em nós, para que haja em nós transformação. Louvado seja o Teu nome, e que ela também venha se cumprir nesse tempo, venha se cumprir, e assim realize em nós o nosso sonho para esse tempo presente, no nome de Jesus. Diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós lemos aqui esse texto muito interessante. Ele é bem interessante pelo fato de Jesus usar em sua linguagem algumas figuras e também usar esse jogo de linguagem
para revelar princípios e vontade de Deus para a nossa vida. E o texto que nós lemos inicia com a história de alguns gregos que vieram para a festa da Páscoa, que subiram. Eles queriam ver Jesus, eles queriam conhecer Jesus. Esses gregos, provavelmente, eles não queriam conhecer Jesus para ter a dependência de receber uma cura, uma libertação. É porque os gregos era a nata da filosofia, dos filósofos. É lá que estavam os grandes filósofos, entendedores das coisas. E nesse momento, Jesus começa a falar como Cristo, anunciando a sua morte e a sua ressurreição. E falando nessa figura de linguagem, e nesse jogo de linguagem, esses princípios e a vontade de Deus para nossas vidas. Ele diz: hoje o Filho do Homem será glorificado. E quando ele falando hoje como em relação à morte dele, é uma coisa que muitas pessoas não vai compreender. Como é que a pessoa tem uma alegria porque está caminhando para a morte? Como é que a pessoa consegue ter essa satisfação de estar caminhando para a morte? Somente aqueles que entendem o que é propósito de Deus para as suas vidas. Somente a pessoa que entende o que é propósito de Deus nas suas vidas, ele é capaz de entender o que Deus está querendo fazer na sua vida. E você sabe que a vida, ela nos surpreende com muitas coisas. A nossa vida, em alguns momentos, nós somos surpreendidos em muitas coisas. E em tudo que insere a nossa vida, que faz nos surpreender, se nós entender que a nossa vida, Deus tem um controle e que há um propósito, nós não nos assustaremos. É por isso que Pedro diz que quando estivermos passando por alguma aflição, por alguma tribulação, por algum momento difícil, lembrai-vos que o que habita em você é o Espírito da glória de Deus. Então nós não estamos só, nós não somos só, e precisamos entender isso, que pelo fato de não sermos só, de não estarmos só, é porque entendemos que Deus é comprometido com aquele que Ele chama, e todos nós que estamos aqui, Deus o chamou. Aleluia. E certamente, irmãos, a nossa vida que tanto nos surpreende, certamente o que nós mais queríamos na nossa vida é que as coisas acontecessem e tudo desse certo para nós. Aleluia. Quem quer aí que tudo aconteça e tudo dê certo para você? Quem quer aí? Isso é óbvio. E nós acreditamos que Deus, Ele pode realizar isso. Quem acredita que Deus pode realizar esse bem na nossa vida? Muito bem. Porém, tem uma questão. Em alguma vez na sua vida, você deixou de fazer aquilo que Deus ordena para você fazer? Alguma vez você já não fez o que Deus? Pois é justamente isso aí. Nós queremos muito, mas não estamos dispostos para experienciar, para viver aquilo que Deus nos orienta.
E se Deus nos orienta, ainda que é o nosso olhar, ainda que é o nosso pensamento, nós não vejamos saída, Deus tem um jeito. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, ele já falou da sua morte e da sua ressurreição. Já começou a falar como o Cristo, falando da morte e da ressurreição. Gente, quando se fala em morte, no caso que ele fala dele, é morte literária, ele ia morrer. Mas no contexto que nós lemos, no texto, fala a nosso respeito também de morte. Só que ao nosso respeito, a morte não é morte, é uma figura de linguagem. Aleluia. Não é morte. Mas para quem não conhece, não entende, não tem informação, não foi ensinado, quando a gente diz você tem que morrer a sua vida para Jesus, você tem que morrer, e você sabe muito bem, aleluia, que todo ser humano ele quer viver bastante. Agora, veja bem, alguém ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus dizendo, se você quiser ter vida, você tem que morrer. Aí, quem é o mais jovem aqui? O mais jovem aqui é esse menino de Sandrinha, esse rapaz. Olha, você tem que morrer para viver. Ora, você está na flor da idade, ele está querendo viver aventuras, ele está querendo conhecer as coisas, aí morrer, aleluia. Mas quando ele fala de morte, que ele fala nessa linguagem de figura, ele não está falando literalmente, ele está falando da nossa natureza. Se você estiver disposto de morrer a sua natureza, matar a sua natureza, porque muitos cristãos têm entendido sobre o Evangelho, irmão, que Deus é quem vai fazer isso. Ah, Deus, eu queria tanto não mentir, eu tenho orado tanto para não mentir. Não, não é Ele que vai fazer você deixar de mentir. Ah, Jesus, eu queria tanto não ter inveja. Não é Ele que vai fazer você parar de ter inveja. Ah, Jesus, eu queria tanto não ter malícia no coração. Não é Ele que vai tirar. Paulo escreve a Timóteo e diz: aqueles que declaram o nome de Jesus, é Ele mesmo que se purifica. Aleluia, glória a Deus. Então, por que perder, dominar essa natureza, matar essa natureza? Porque o pecado do ser humano não é a prática, é a natureza. Você não pratica se a natureza não tiver lhe estimulado, se a natureza não tiver lhe convencido, se a natureza não tiver mostrado para você aquilo, você não vai pecar. Você peca pelo que sua natureza, a natureza. Então, Jesus sem pecado, aí ele diz: eu vou morrer e eu vou ressuscitar, eu vou ser glorificado. Ser glorificado na vida é fruto, são frutos dos favores de Deus em nós. Você aceitou Jesus, tem a salvação, então você está glorificado pela salvação. Você foi curado, você foi glorificado na cura. Você foi liberto, você foi glorificado naquilo que libertou. Aleluia. Então, ele convida ao ser humano para morrer a sua própria vida. Quer dizer, matar a sua natureza. Aleluia. Matar a sua natureza.
Porque se não matar a natureza, ele diz assim, olha, porque a semente de um grão, ele cai na terra, mas se não morrer, ele não frutifica. Se ele não morrer, o que é que se faz com os mortos? Enterram. Não é isso? A pessoa morreu, a gente faz o velório, data marcada, hora agora vamos levar para o cemitério, Cavacova, Chibuco. Porque Deus olha para nós, para a nossa vida, como uma semente. Aleluia. Uma semente que, assim como Jesus precisava morrer para dar muito fruto, aleluia, você é fruto de Jesus. Aleluia. Você é fruto de Jesus Cristo. Ele morreu e frutificou você. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E você não é um fruto estragado. Você não é um fruto podre. Aleluia. Você é um fruto maravilhoso, saboroso, delicioso, perfumado. É um fruto bom, porque foi gerado, aleluia, de algo incorruptível. Você foi gerado pela palavra. É algo incorruptível, não apodrece, não murcha. Glória a Deus. Então, morrer a vida para nascer a vida de Deus em mim. A razão da morte, a razão de matar a natureza, é para que nasça a vida de Deus em mim. Aleluia. E a vida de Deus na nossa vida é para sonhar. A vida de Deus na nossa vida é para realizar sonhos. Jesus é o exemplo. Deus Pai sonhou para Jesus antes da criação do mundo que ele seria glorificado, ele que assumiria tudo, ele que teria autoridade para abrir os selos. Tudo foi entregue a ele. Foi um sonho de Deus para o Filho. Mas para isso, ele teve que morrer para gerar frutos. Nós também, como semente, que Deus olha para a nossa vida como uma semente, nós temos que morrer a nossa natureza para nascer a vida de Deus em mim. Então, o pai sonha para o filho, e os filhos sonham para as suas realizações. Quem sonha ser bem realizado em Deus aí? Pois é princípio de Deus. Foi o próprio Deus que planejou, projetou, executou. Ele sonhou para Jesus e agora para os filhos de Jesus. Os filhos que foi gerado por Jesus, para nós realizar o nosso sonho. Porém, para muitos sonhos nada mais é do que querer ou vontade. Eu tinha tanta vontade de ter uma casa boa, eu tenho tanta vontade de ter um carro, eu queria tanto. Aí você vai descrevendo o seu vontade, que é como um sonho. Porém, sonho não é vontade. Vontade, você já viu um ditado que diz: vontade é coisa que dá e passa? Porque vontade é um estímulo, é um estímulo da nossa natureza. E a nossa natureza, ela não tem forças para enfrentar algumas realidades que a nossa vida tem que enfrentar.
ela não tem força, o estímulo dela não dá. Pessoas desistem de emprego, que tanto lutam por aquele emprego, mas desiste. Eu quero arranjar um emprego, porque dentro daquele emprego eu vou realizar isso, vou conseguir isso, vou conquistar isso. Aí dentro do emprego começa a surgir alguma coisa que a natureza não vai suportando, e ela vai desfiando, e aquilo que anteriormente imaginava ser um sonho de conquista, não passou de uma vontade, onde a natureza não suportou as adversidades, e eu me demito. Quero mais não, vou mais trabalhar aqui não, vou arranjar outro emprego, porque não é sonho, é uma vontade. O sonho não é nascido de nós, o sonho é nascido de Deus. Deus faz e Deus estabelece. Deus faz você sonhar e Deus vai estabelecer esse sonho em você. E como é que Deus faz para que venha estabelecer? Dentro dos princípios de sua palavra. É preciso eu estar disposto, querendo renunciar à minha natureza, matar, para que nasça a vida de Deus em mim, para que esse sonho que Deus sonha para mim, Ele possa concretizar. Digo, meus sonhos são Deus, é de Deus, foi Deus que gerou em mim. Então esse filho sonha para realizações. Ele morre e nós morremos quando aceitamos Jesus. E nós fomos sepultados. Nós fomos sepultados pelo batismo. No batismo nós fomos sepultados. E pelo batismo nós ressurgimos, essa nova criatura. Essa criatura que a partir daí deve gerar nele a vida de Deus. Mas acontece que as pessoas aceitam Jesus para ser crente, para seguir um segmento teológico. Eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da igreja tal. Mas aqui Jesus fala de princípio. Se alguém me serve, quem define o servir? Quem é que vai definir que eu sirvo para você? Não é você? Você é quem vai definir. Rapaz, Epitácio serve para o meu trabalho, Epitácio serve para fazer isso, Epitácio serve para ser meu amigo, Epitácio serve para ser meu... Você é quem define. Você define. E aqui nessa jogo de palavras, Jesus está dizendo: quem define sou eu, quem me serve. Porque o definir de Jesus para quem serve para ele, ele diz: segue-me, segue-me. Mas não segue apenas como crente, não segue apenas como evangélico, mas segue com obediência, com temor e glorificando o nome dele. Aleluia, glória a Jesus. Diga: morrer a minha vida para mim mesmo, para nascer a vida de Deus em mim. Olha que coisa maravilhosa. Então Jesus diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui em casa
Onde a parte que tem terra ali pelo muro aí por fora, de um tempo para cá, tem nascido muito pé de tâmara. Eu compro porções de tâmara para Josilda. E você vê arara nessas palmeiras, você vê na reportagem alguma pessoa que mora em lugar que tem palmeiras, palmeira frutífera, como coco babaçu, como essas plantas. A arara vai lá e é um estraladeiro, quebrando o coco e comendo. É aqui em casa, é assim, Josilda comendo tâmara, gosta de uma tâmara. Então, a semente da tâmara é desse tamanho pequenininha, ela nem tem preocupação de estar ali. Aí o que acontece? Aonde cai na terra, que a terra cobre, nasce um pé de tâmara. Ali tem muito pé de tâmara. Nas plantas, nos jarros das plantas dela tem pé de tâmara, aí por trás dessas árvores tem pé de tâmara, muita tâmara, muito, porque caiu, foi sepultado e ressurge essa vida nova, uma vida nova para dar frutos, que se der o segmento de crescimento dela e o tempo de produção, ela bota de cacho com carnaúba. Aí é muita tâmara. Eu sei que nós, provavelmente todos nós, ou alguns de nós, já morremos na nossa vida. Que a gente está lutando para que a vida de Deus nasça em mim. Mas como é que estão os frutos da sua vida? Como é que estão os frutos da sua vida? Jesus está falando de uma produtividade. Eu vou morrer, aí por causa de mim vai nascer muitos frutos, e esses frutos que vão nascer de mim vai dar muitos frutos. Alguém aí já ganhou alguma alma para Jesus? Alguém aí já se empenhou? Vou orar, vou jejuar, vou consagrar, vou pregar, vou lutar, vou pelejar para ela vir para a igreja, vou estar perto, se precisar da minha ajuda eu vou ajudar. Porque nós vamos prestar conta disso, irmão. Nós não podemos chegar no céu de mão vazia. Nós temos que levar alguma coisa. Aleluia. Em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-la. A natureza humana, irmão, ela tem um poder de persuasão tão grande que você não tem ideia. Porque esse espírito da nossa natureza é vivo. Não é o diabo, irmão, é a natureza. É um espírito vivo, a sua natureza, cheia de vontade, cheia de capricho. Você já percebeu que você tem dificuldade de abrir mão do que você gosta? Quem já percebeu isso aí? Rapaz, eu tenho dificuldade de abrir mão do que eu gosto. Por quê? Porque a natureza, ela é resistente. Aí o que é que eu tenho que fazer com ela? Esganar ela. Irmão, tem muito crente pensando que a natureza se converte. Oh Jesus, eu tenho pedido tanto para mudar. Oh Jesus, eu já pedi tanto, queria tanto que eu mudasse. Mas naquilo que você pede para mudar, na primeira oportunidade que surge, você faz do mesmo jeito. Aleluia.
Por quê? Por causa da natureza. A natureza que impede o gerar de Deus, dessa vida de Deus. Aleluia. Esse grão, ele cai, a terra cobre. Essa semente que Deus olha para nós. Quem já pensou? Com que semente você acha que eu pareço, Deus olhando para mim? Qual será a semente? Que semente será que Deus olha para você? Essa aí é uma sementinha de quê? Bom, Jesus cita uma história e diz que tem uma árvore, a mostarda, que a semente é bem pequenininha, mas que ela dá uma árvore bem grande, a tal de ponto que dá sombras, passarinho faz ninho. Será que tem alguém que é a semente de mostarda? Será que tem alguém que diz assim: bom, a minha fé é bem pequenininha, acho que eu vou me assumir, eu sou semente de mostarda. Você já viu um ditado que diz que nem todo ouro, né? Ouro é luz, nem todo brilho é ouro? Você já ouviu dizer? Nem tudo que parece é. Quem já ouviu dizer isso? Pois deixa eu dizer. Se você, essa pessoa está imaginando, você é a sementinha de mostarda, que eu sou bem pequenininho, minha fé é bem pequenininha. Pois eu vou dizer, Jesus disse que essa fezinha é a fé que produz muito, que dá uma árvore grande. Aleluia, glória a Deus. Quem ama a sua vida, perde-la-á. Quem neste mundo aborrece sua vida, guarda-la para a vida eterna. Olha aí, olha a transferência. Não tem coragem de aborrecer minha vontade? No começo da minha convenção, eu fazia jejuns muitos dias. E jejum é uma das causas que mais quebra o crente. É jejum. Se você fizer a prática de jejum com os seus propósitos de vida, não é, eu vou jejuar para comprar essa caixa de som. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando. Até porque a Bíblia só determina 7 tipos de jejum. E nenhum é para conquistar nada. Porque esse ensino evangélico aí, vou jejuar para conquistar isso não é jejum não. Isso é ficar com fome, esperando em Deus que Deus mate sua fome e dê o que você está pedindo. Jejum tem propósito e não é esse. Então, eu jejuava muito. Então eu tinha uma facilidade muito grande, porque minha carne vivia bem colhidinha. É por isso que eu apanhei tanto no começo da minha fé, eu sofri tanto e suportei. É porque eu vivia moído. Aí eu suportava. Vou lhe dizer uma coisa, você não se escandalize não. Hoje eu não sou a metade do crente que eu era no começo da minha fé. Não se escandalize com isso não. Eu não ando em pecado, não ando fazendo nada errado, mas o começo da minha fé, podia-se olhar para mim, podia-se ver em mim e dizer: homem de Deus, homem santo de Deus. Estou falando diante da minha família que conhece a minha vida e sabe isso. Aleluia. Ainda que eu tenha minhas qualidades ainda hoje.
Mas já perdi bastante. Fui surrado, apanhei muito. Isso é minha justificativa. Jesus não deu uma lapada em mim. Deus não faltou em mim um minuto. Então é falta minha mesmo. E eu estou me dando como exemplo para que vocês olhem para você e vejam que algumas vezes a gente diz: é por causa da irmã, é por causa do irmão, é por causa do pastor, é por causa da igreja, é por causa disso. Não é por causa disso, não. É a natureza. Aleluia. A natureza. Quem ama a sua vida, perde-la. E quem neste mundo aborrece a vida, guarda-la para a vida eterna. No começo da minha fé, eu aprendi ouvindo dos pastores dizendo: aqui é a grande oficina de concertos. Não é concerto musical, não é concerto de ajeitamento, de arrumação de alguma coisa que está esculhambada, desmantelada. E aqui Jesus diz: se você aborrece a sua vida, se você está consertando, se você está na oficina, vivendo, guarda-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, onde ele está. Vamos fazer aqui uma enquete. Quando você está passando por algo, que você está orando: Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, pede oração, pastor, ore por mim, pede irmão, ore por mim, bebê. Onde Jesus está? Você já pararam para pensar isso? Aonde é que ele está? Nessa hora que você é. Escute bem o que ele está dizendo. Se alguém me serve. Se lembra da outra pregação que eu preguei, eu falei: às vezes a nossa fé, nós não somos atendidos só pela fé, porque Deus tem que tratar conosco. Na outra mensagem eu falei isso. Às vezes Deus não atende a nossa fé, porque Ele tem que tratar em alguma coisa em relação à nossa fé, tem que tratar. E aqui está Ele dizendo: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aleluia. E às vezes, irmão, a gente não se atenta que não está servindo. A gente está crente, está indo para a igreja, mas a gente não está servindo. Pastor, e o que é servir? O que é servir para a vida eterna? Que ele disse que vai chegar a vida eterna. Um homem perguntou a Jesus: o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Crer naquele que foi enviado. Crer em Jesus é servir. Crer em Jesus é servir na medida do que ele está dizendo, que você vai frutificando, porque a vida de Deus está em você. E às vezes a nossa vida está frutificando nada, a vida de Deus não está em nada de nós, e nós estamos vivendo uma vida totalmente comum, como todo mundo, com a única diferença: eu sou crente da Igreja Restaurador Divino. Aleluia. Quem ama a vida perde. Quem ama perde. Quem não tem coragem de vencer a sua natureza para a vida de Deus nascer, vai perder. Vai perder o quê, pastor? A vida eterna, é isso que ele está falando. Vai perder a vida eterna. Olha só: quem ama a sua vida, perde-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. E se alguém me serve, segue-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará, quer dizer, glorificará. Assim como Jesus começou o texto, chegou a hora de ser glorificado.
Se você servir e seguir, o Pai vai te honrar, você vai ser glorificado. Então, o Pai sonha por filho, o filho sonha para realizações. Nós temos esse dever, esse comprometer com Deus e com nós, aleluia, de viver e agir como Deus deseja para nós. E certamente seremos honrados todo dia. Todo dia. Todo dia seremos honrados. Portanto, amados irmãos, igreja do Senhor, nós estamos nessa noite para celebrar a ceia. E isso aqui, que chamamos de ceia, isso tem uma relevância muito grande nas nossas vidas. Ainda que é tão simples, ainda que Paulo diz em memória, ainda que fala em memória, mas é por meio dela que tem uma promessa, até que Cristo venha. Então nessa noite, irmão, eu não sei como vocês chegaram aqui, mas Deus sabe, e você tem uma ideia também como é que está. É momento da gente receber aquilo que eu pedi na oração, que Deus ministre em nós. Na hora da ceia, Ele ministra em nós. Aleluia. Para que seja renovado essa aliança, para que seja renovado esses votos, para que seja renovada a nossa esperança, para que seja renovado a nossa fé, para que nós saia daqui desse portal para o lá fora, onde temos que enfrentar o mundo, mas enfrentamos o mundo de cabeça erguida, porque nós já vivemos de cabeça abaixada para o Senhor, nos pés dele. Então o mundo a gente levanta a cabeça, e se atravessar o demônio pelo meio da nossa vida, nós pisa por cima, nós queimamos no nome de Jesus, nós levanta a bandeira em nome de Cristo, e alvaremos a vitória para a glória de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.